Zípora foi a esposa de Moisés, com quem ele teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ela era uma das 7 filhas de Jetro, ou Reuel, um sacerdote de Midian. Esse povo vivia como nômade no deserto da Arábia e descendia de Abraão por parte de Quetura. A maioria dos intérpretes diz que provavelmente o nome Zípora significa pássaro. Moisés conheceu Zípora quando ele fugiu do Egito por causa da ira de Faraó. Ele havia matado um egípcio para defender um hebreu e pensou que ninguém tinha visto o que ele havia feito. Porém, mais tarde, quando ele tentou inutilmente ser juiz de 2 hebreus que discutiam, eles o acusaram de assassinato. Então, ao fugir do Egito, Moisés partiu para Midian e ali ele se estabeleceu. A Bíblia diz que ele estava assentado junto a um poço quando as filhas de Jetro foram ali tirar água para dar ao rebanho de seu pai. Naquela ocasião, alguns pastores expulsaram aquelas mulheres, dentre as quais estava Zípora. Então Moisés se levantou e as defendeu e deu água ao rebanho de Jetro. E quando Zípora e suas irmãs chegaram em sua casa, elas contaram ao seu pai sobre o que Moisés havia feito em favor delas. Então aquele homem mandou que trouxessem Moisés, que consentiu em morar em sua casa. E foi assim que Jetro lhe deu Zípora como esposa. E na sequência, Moisés se tornou pai de Gerson e Eliezer. E sobre o nascimento de Gerson, o texto bíblico de Êxodo capítulo 2 e versículos 21 e 22 diz: E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Já sobre Eliezer, cujo nome significa Deus é ajuda, a Bíblia diz que Moisés lhe deu esse nome em referência ao fato de que Deus o havia ajudado e o livrado da espada de Faraó. E quando Moisés retornou ao Egito conforme a ordem do Senhor, Zípora e seus filhos o acompanharam. Em Êxodo capítulo 4 e versículos 19 e 20 nós lemos: Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Mas na sequência do texto bíblico, somos informados de uma situação inesperada e um tanto quanto curiosa. Entre os versículos 24 e 26, também do capítulo 4 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que quando Moisés estava numa estalagem durante sua viagem de Midian para o Egito, o Senhor o encontrou e o quis matar. Isso aconteceu porque parece que Zípora, de certa forma, havia se oposto à circuncisão do filho do casal. Inclusive, nesse ponto o texto hebraico é de difícil tradução, de modo que a frase também pode indicar que Deus quis matar não a Moisés, mas a seu primogênito, Gerson. Bom, como esse é um assunto que foge do tema do nosso vídeo, aqui iremos adotar simplesmente a interpretação mais aceita entre os intérpretes bíblicos, ou seja, a interpretação de que a ira de Deus se acendeu contra o próprio Moisés por sua responsabilidade naquela situação. A Bíblia não explica o que de fato aconteceu para que o filho de Moisés ainda não tivesse sido circuncidado até então. E aqui vale lembrar que essa era uma falta muito grave, porque naquele contexto, a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Abraão e sua descendência escolhida. Nesse sentido, a circuncisão servia como um tipo de marca distintiva de que uma pessoa pertencia à família da aliança e era contada entre o povo exclusivo de Deus. Portanto, era inadmissível que o homem levantado por Deus para liderar a libertação do seu povo do Egito falhasse na obediência a essa ordenança em relação ao seu próprio filho. Mas o texto bíblico mostra que a própria Zípora resolveu essa questão circuncidando seu filho ao perceber que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés por causa daquela omissão. Mas mesmo assim, ela chamou Moisés de esposo sanguinário por causa da circuncisão, embora o texto bíblico não se proponha a explicar o que de fato isso significava.
Em algum momento depois desse episódio, Moisés enviou sua família de volta para seu sogro em Midian. É possível que isto tenha acontecido em decorrência do período em que Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito. Nesse caso, talvez Moisés tenha procurado proteger Zípora e seus filhos. Seja como for, sabemos que quando Israel saiu do Egito e chegou ao deserto do Sinai, Jetro levou Zípora e seus filhos até Moisés. Sobre isso, o texto bíblico diz: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Além desses relatos, a Bíblia também fala de um episódio de intriga envolvendo a esposa de Moisés. De acordo com o texto do capítulo 12 do livro de Números, Miriam e Arão se levantaram contra o próprio Moisés e o acusaram de ter se casado com uma mulher cuxita, ou etíope. E aqui existe divergência entre os estudiosos acerca da identidade da mulher referida nesse texto. Alguns acreditam que essa mulher etíope poderia ser a própria Zípora. Nesse caso, ela era uma midianita, mas que foi designada por Miriam e Arão como cuxita, talvez porque Cuxi ficasse na região sul do Egito, mas Midian também incluía a parte noroeste da Arábia, onde habitavam tribos cuxitas. Já outros defendem que o texto parece indicar que talvez Zípora já tivesse morrido naquele tempo. E então Moisés supostamente teria se casado novamente, dessa vez com uma mulher etíope.